Então, eu falo que hoje, com os desafios do século XXI, amor e intuição, eles não são mais suficientes para a gente educar filhos, para a gente trazer valores, para a gente poder ter satisfação na nossa função educadora, porque não somos perfeitos, mas gostaríamos de nos realizar como pais educadores, né, nesta função. E para isso, como tudo na vida, é preciso esforço, dedicação, investir nossos principais recursos, tempo, energia, dinheiro, constantemente. Hoje se fala muito de aprendizagem a longo prazo, né? Não tem aprendizagem a longo prazo melhor que essa. A gente está todo dia tendo que aprender, ter novas referências, novos insights. Conhecimento, ele é bem-estar, ele é saúde, ele traz tranquilidade, ele nos empodera nesse papel, nessa função tão difícil de educar os nossos filhos nesse mundo tão novo. Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Gentle Birth em português é um podcast que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto, enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo. Olá, eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo, do Felipe e da Malu. Sou membro da equipe Brasil Gentle Birth, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e participante do grupo de pesquisa Laboratório Nascer.pt em Portugal. Hoje, o nosso podcast vai tratar de um assunto muito interessante: a construção da parentalidade. A gente sabe que durante toda a gestação, as mulheres ficam um pouco ensimesmadas, retomando a sua compreensão de que mãe ela quer ser para esse bebê. Qual família esse bebê será recebido? Hoje já existem muitos estudos sobre parentalidade, sobre como construir essa parentalidade. No nosso encontro de hoje, nós trouxemos uma comunicadora que tem se dedicado a isso, escrito muitas coisas sobre isso, que vai nos falar sobre essas estratégias de ampliar a capacidade de comunicação para alcançar uma parentalidade mais funcional, com respostas que atendam àqueles nossos desejos da construção da nossa família e da educação dos nossos filhos. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa nossa convidada. Vamos lá? Então vamos começar aqui a nossa entrevista de hoje com uma pessoa muito especial, a Estela Azulay. Ela mora em São Paulo, é mãe de 4, ela é jornalista, educadora parental, fundadora e diretora da Escola de Pais XD, além de escritora e palestrante, e está nos dando a honra da sua presença aqui no nosso podcast. Obrigada, Estela, por estar conosco. Monalisa, um prazer para mim poder aqui compartilhar, trocar e passar um pouquinho aí das minhas experiências pessoais e profissionais, né? Obrigada pelo convite e pela confiança. Estela, as mulheres que nós acompanhamos já entenderam que precisam estudar para ter o parto que elas querem, né? E agora a gente amplia isso também na necessidade de estudar para poder criar os filhos da forma como elas imaginam, desejam, para esse mundo contemporâneo com tantos desafios. O que você tem a nos dizer sobre isso? Eu costumo fazer, Monalisa, uma analogia com o casamento, né? Então, assim, você vai casar, você põe foco e dedicação para a festa de casamento, que vamos dizer assim, simboliza o nascimento da formalização daquela união, né? A concretização real daquilo.
E essa é a tendência também quando a gente está grávida, né? A gente põe um foco no nascimento, na amamentação, na troca de fraldas, né? Todo esse período do pós-parto. Só que depois existe aí um longo caminho, uma longa jornada pela frente, como num casamento, como num relacionamento, né? A construção de vínculos, todo aquele processo de construção dessa relação. E é a mesma coisa com filhos, né? Isso é só um start, não estou falando que a gente não precisa pôr foco nisso, mas isso é o começo, né? Eu costumo brincar também que é como um videogame, vai mudando a fase, vai ficando mais difícil, gente. Eu, como mãe de 4, tenho uma filha de 22 anos, que é casada, mora em Londres. Eu já sou sogra também, é outra experiência, né? Tenho uma de 20, tenho um menino de 17, um de 13, ou seja, já passei por tudo. E sempre fui muito carreirista. Eu fui ter a minha primeira filha com 29 anos, eu era correspondente na época em Jerusalém pelo SBT, trabalhei como jornalista em emissoras como SBT, TV Record, e assim, nunca me preocupei muito, achava que ia acontecer tudo naturalmente, né? Era um processo natural. E foi um desafio, assim, todo empoderamento que eu tinha na minha carreira, me senti muito desempoderada na função como mãe. E isso aconteceu no nascimento e depois piorou, né? Então eu falo que hoje, com os desafios do século XXI, amor e intuição, eles não são mais suficientes para a gente educar filhos, para a gente trazer valores, para a gente poder ter satisfação na nossa função educadora, porque não somos perfeitos, mas gostaríamos de nos realizar como pais educadores, né, nesta função. E para isso, como tudo na vida, é preciso esforço, dedicação, investir nossos principais recursos, tempo, energia, dinheiro, constantemente. Hoje se fala muito de aprendizagem a longo prazo, né? Não tem aprendizagem a longo prazo melhor que essa. A gente está todo dia tendo que aprender, ter novas referências, novos insights. Conhecimento, ele é bem-estar, ele é saúde, ele traz tranquilidade, ele nos empodera nesse papel, nessa função tão difícil de educar os nossos filhos nesse mundo tão novo. Eu imagino que, na verdade, eu vivo isso como mãe também, né? Que as exigências em cada fase, como você mesmo fez a referência aí do PlayStation, né, dos games, muda de fase para fase. Como a maioria das mulheres que nos escutam, né, que nos seguem, estão à beira de receber seus bebês ou acabaram de receber seus bebês, como que você falaria para elas nessa primeira fase? Eu vejo muito uma angústia entre dar muito colo e não dar colo nessa disputa da forma como os pais delas criaram seus filhos, como hoje a gente fala de como criar esse filho. Então, quando a gente fala de amamentação a livre demanda, que colo não vicia, há uma disputa de narrativa aí com as pessoas dentro de casa que torna, muitas vezes, essa condição e essa decisão bastante ansiogênica para essa mulher definir e delimitar essa fronteira entre como ela quer criar, como ela foi criada, como a sogra criou seus filhos, né? É um embate que está presente no puerpério, né? Como é que você lida com esse momento? Olha, não existe nada, Mona Lisa, que cause mais conflito do que a interferência externa. E não é só da família, da mãe, da sogra, é do tio, é da vizinha, daquela pessoa que você ouviu falando no grupo de amigas da escola, enfim, né? São 30 mil interferências externas ao mesmo tempo, você acaba não conseguindo escutar a sua própria voz e entender, né, o que você quer para você como família, como maternidade. E aí acaba tendo um impacto muito grande na sua conversa interna, que é muito perigosa. Você começa a contar para você uma história, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu sou uma boa mãe? E isso vai fragilizando, trazendo mais vulnerabilidade, né? A mulher nesse período já está vulnerável por conta dos hormônios, por conta das mudanças do corpo, impacta na autoestima, impacta na relação conjugal, são muitas mudanças. A mulher que trabalha tem os medos dela de um retorno na carreira, né? Vai voltar muito
tempo depois, como retomar, como alcançar. São 1000 conflitos, né? Então, fora isso, ainda tem toda essa interferência externa da forma que você vai conduzir a sua maternidade. Então, por isso que a busca pelo próprio conhecimento é muito importante. E eu sempre falo que definir valores e regras entre o casal, ou se é uma mãe solo, que ela defina para ela mesma, por escrito, sabe? Faça um exercício. Quais são os meus valores? O que é importante para mim? Onde eu vou pôr meu foco? Quais são as regras da minha casa? Que tipo de família eu quero construir? Que tipo de ambiente eu quero na minha casa? Então, quando você cria essas regras, esses valores, esses objetivos, eles estão claros para você, você vai entendendo o que você pode absorver de positivo de todas as informações que vão chegando para você. Agora, é extremamente delicado, principalmente quando a gente tem o primeiro filho, né? Porque o primeiro filho, a gente não conhece nada, a gente aprende, chega aquele bebê, né? Eu falo da expectativa versus realidade, né? A gente fala, eu não vou repetir esse erro da minha mãe, eu nunca vou falar com meu filho assim, porque eu tô vendo aquela mãe, aquela criança jogando, chorando, gritando, a mãe não pega no colo, o meu não vai chorar, e aí chega aquele bebê, destrói todos os seus mundos, todas as suas expectativas, todas as suas falas. Então é muito importante, primeiro, a gente ter essa flexibilidade mental de entender que a gente não sabe o que vem pela frente. Eu tive 4 filhos, cada um foi diferente um do outro, né? Foi um bebê diferente. Eu nunca tive bebê tranquilo, nunca. Eu olhava para aquela mãe e falava, ai, meu bebê é tão bonzinho. Eu falava, gente, o que é isso? Você ter 10 filhos para conhecer um bebê bonzinho, né? Porque eu não tive. Então, assim, e tive que me adaptar, né? Um bebê eu consegui amamentar. Vou amamentar, é tão bonito, é só pôr no peito e ele mama. Não, a minha filha quase morreu, sem saber que o meu peito não estava dando leite para ela. Uma semana ela perdeu peso, o bico do meu seio totalmente, assim, em carne viva, né? Eu morava no exterior, não tinha com quem falar na minha língua, enfim, então assim, depois a segunda filha foi meio amamentação, meio não. No terceiro, o menino já me pegou o bico melhor, o terceiro filho, o quarto teve alergia alimentar. Gente, é uma loucura, assim. Ser mãe é assim, você está na gestão das suas emoções, né? É um desafio muito grande. Então, dar conta de gerir todo aquele, administrar o seu tempo, cuidar de você, cuidar do outro, porque quando a gente está grávida, eu sempre falo que a gente é a rainha, né? Todo mundo está olhando para você, tira foto, e a sua barriga, e você é o centro das atenções, você recebe presente, o bebê nasceu, além de você, todo mundo esquecer que você existe, fica todo mundo no bebê, você também tem que dar pro bebê, né? Então, gente, é uma loucura. E, de novo, conhecimento, esse preparo anterior, ele é muito importante. Você entender quem você é, o que você quer para você, tudo isso ajuda a você escolher o seu caminho na sua maternidade com mais confiança. Perfeito, gente, não existe. Eu erro até hoje com tudo que eu conheço, com tudo estudo, graças a Deus eu erro muito com os meus filhos ainda, porque isso permite que eles também errem e entendam que errar é humano, faz parte do processo e que a gente pode pedir desculpas e que a gente pode refazer caminhos. E é isso, gente. Ninguém não teve filho que morreu porque mãe errou, né? Porque estava com o bebê no colo. A minha primeira filha, Mona Lisa, não só essa, rapidinho. Minha primeira filha, que eu estava andando com ela no colo e sem querer eu passei pelo batente da porta, recém-nascida, e bati a cabecinha dela no batente da porta. Gente, eu achava que minha filha ia morrer, que eu ia me matar, que eu matei minha filha, sabe aquele negócio? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Interessante que o que você está fazendo, o convite que você faz, então, é parecido com o convite que a gente faz com a nossa educação perinatal, né? Nós convidamos a mulher a escrever um plano de preferência de parto e a escrever um plano de pós-parto. E agora você nos traz essa ideia de um plano de parentalidade, né? Do ponto de vista psicológico, a gente sabe que boa parte do investimento emocional durante a gravidez é para construir esta vinculação, essa cumplicidade do casal, pela construção dessa cumplicidade, para que, ao chegar esse bebê, esse casal já saiba mais ou menos como ele quer. Agora, quando você convida a colocar no papel sobre valores, sobre regras da casa,
é como se facilitasse esse processo, né? Essa construção desse processo. Isso pode ser bastante interessante, né? E as pessoas podem organizar melhor até as estratégias para lidar com os desafios. Por exemplo, às vezes a sogra está interferindo, mas é mais fácil pedir ao filho dela que dê esses limites, se esses limites entre o casal já esteja acordado, né? E a gente pode navegar, Mona Lisa, desde que, sim, uso de chupeta, né? Sempre causa discórdia, deixa o bebê chorando no berço, no carrinho ou não. São coisas assim que causam um furacão na família, né? Almoço de domingo, veio todo mundo em casa, a bebê começou a chorar, começa aquelas coisas, pega no colo, põe a chupeta, não põe a chupeta, dá lá em cima, porque eu não criei meu filho colocando fraldinha para segurar, porque fica aquela loucura. Então, se o casal está alinhado, né? E aí, daí para frente, criar essa cultura, né? Até mesmo, olha, a partir de que idade nós vamos permitir que nosso filho durma na casa de amiguinho? Sim. Porque teu filho vai chegar, olha, quero dormir na casa do meu amiguinho, com 3 anos de idade, 4 anos, né? O meu amiguinho foi aqui, mas na nossa casa a gente decidiu que você só dorme fora a partir dos 7 anos, não tem problema nenhum. Agora, se você entendeu que aquela regra pode ser mudada, porque seu filho é mais maduro do que você imaginou que ele seria, e você percebe que ele tem responsabilidade, entende? Quer dizer, assim, a gente pode navegar em diversos temas, que a partir do momento que você tem esse filtro, essas regras definidas, você pode flexibilizar, mas com referência, com os teus filhos entendendo a sua decisão, com explicação, tudo fica muito mais tranquilo. Mas aí, Stella, apresenta, então, um grande desafio, porque o cerne da capacidade de poder escrever um plano de parentalidade é a capacidade de se comunicar, né? Opa, é tudo. Comunicação é absolutamente tudo. A gente vive na era, mais do que nunca, da comunicação, né? Hoje a comunicação, ela está aí presente nas nossas vidas no digital, e mais do que nunca a gente se comunica muito e ao mesmo tempo com uma qualidade extremamente baixa, né? Então tem uma velocidade de comunicação muito alta e uma qualidade muito baixa nessa comunicação. E a comunicação, ela é o que permite você criar relacionamentos, criar vínculos, sejam eles amorosos, pessoais, sociais, profissionais, o que dizer, né, familiares com os seus filhos. Então, tudo se constrói através de uma comunicação. A comunicação, ela tem que encarar temas espinhosos, ela tem que ser encarada com maturidade. Hoje a gente vê muitos pais infantilizados, que não conseguem... A função educadora precisa nos amadurecer, nos desenvolver como pessoas, né? A gente precisa se empoderar desse papel maduro. Nós somos os adultos da relação familiar, dentro de casa, a partir do momento que a gente tem filhos. E somos adultos na nossa relação conjugal para termos capacidade, temos que construir, criar essa capacidade de podermos nos comunicar, cedendo, entendendo quem somos, o que é importante para nós, o que não é, o que é prioridade, tudo isso tem que estar muito claro para a gente, né? Então, desde lazer até dinheiro, até trabalho, todos os temas que envolvem a nossa vida, todas as áreas da nossa vida são importantes a serem verbalizados, a gente até mesmo começa pela conversa interna, né, uma definição interna mesmo, é um processo interno primeiro, para depois você expor esse processo, chegar num senso comum, né, e isso se transformar realmente em algo saudável, né? Hoje, construir famílias saudáveis é o grande desafio de todos nós, e ela só pode ser construída através do diálogo, de uma comunicação saudável e positiva. E como que ela pode desenvolver essa comunicação saudável e positiva, né? Digamos que a gente tem aqui um casal nos escutando, que está gestando um bebê e que eles ainda não conseguem falar sobre esses limites e fronteiras da parentalidade, da nova família, porque uma família sem filhos é uma família, mas tem uma outra configuração, lida com outros desafios, né? Agora chega um terceiro que vai exigir que esses limites e essas fronteiras estejam bem claros, mas para construir
esses limites e essas fronteiras, precisa haver a capacidade de comunicação. O que fazer, né? Como que a gente pode ajudar essa mulher a encontrar estratégias de melhorar a sua comunicação interna e dentro do casal? Bom, primeiro, melhorar a comunicação interna, né? Então, entender, prestar atenção no que você conta para você sobre você todos os dias. Porque o que você conta sobre você todos os dias se torna uma verdade. Eu não vou dar conta, eu não vou ser uma boa mãe, eu não sei o que fazer, tô com medo, não vou conseguir lidar bem com meu marido, não sei para quem que eu vou dar mais atenção, enfim, não vou dar conta da casa. Essa mudança tem que virar essa chavinha primeiro. Mudar a chave, o mindset para soluções, né? Então, como eu vou enfrentar isso? Assim. Como vai ser? Não, se isso acontecer, eu vou enfrentar assim, né? Então, essa mudança começa internamente. Depois, existe uma ferramenta que eu gosto muito, Mona Lisa, uma ferramenta que eu acredito no poder dela, e uma ferramenta bem básica, que é o compartilhamento de emoções, onde você cria um repertório de emoções, onde você verbaliza emoções, e você valida as emoções que você sente. Então, é muito importante que comece a se criar essa cultura, inclusive para o relacionamento depois com os filhos, do compartilhamento das emoções. Olha, amor, eu estou com medo. Eu estou com medo de perder o nosso relacionamento. Eu estou com medo de ter depressão pós-parto. Eu estou com medo de ficar triste. Ou eu estou triste, de repente eu estou sentindo uma tristeza. Eu estou muito feliz, eu estou assim, eufórica. Comece a compartilhar as suas emoções. Isso abre um canal para que o outro também automaticamente se sinta à vontade para compartilhar as emoções dele. Isso humaniza o relacionamento. Isso cria um vínculo e cria um repertório que amanhã você vai precisar para os seus filhos também. Você vai poder falar para os seus filhos: hoje mamãe está triste e tudo bem, tristeza faz parte. Hoje mamãe está nervosa, hoje mamãe está preocupada. Claro, tem todo um contexto para você poder falar isso, né? Mas compartilhamento de emoções é uma ferramenta bem básica para isso. E depois, uma outra ferramenta, num nível um pouquinho mais elevado, que são as conversas maduras. Então, assim, vamos falar de temas que envolvem questões que fazem a gente sentir aqui assim, ficar tenso o corpo. Então vamos falar sobre a questão financeira, vamos falar sobre a divisão de trabalho dentro de casa, vamos falar sobre a carga materna, vamos falar sobre, nós vamos trocar de carro quando o filho chegar, vamos pensar em que creche nós vamos pôr, não vamos pôr, vamos contratar uma pessoa para cuidar desse filho em casa. Temas que a gente precisa ter conversas maduras, né? Então, assim, não ficar só no enxoval, não ficar só na parte gostosa, né? Tem outras partes que precisam ser faladas, e isso amanhã também com os nossos filhos, né? São culturas que a gente vai desenvolvendo dentro de casa, no ambiente familiar, que amanhã são ferramentas que a gente vai passar para os nossos filhos também. Então, nós precisamos ter conversas maduras com os nossos filhos desde pequenos, de acordo com a capacidade emocional, psicológica de cada um, com a maturidade de cada um, com a linguagem da idade, mas é importante ter isso como uma ferramenta de construção de relação e de vínculos, que são muito poderosos. E a terceira ferramenta a gente pode falar daqui a pouquinho, se você quiser, que é o poder da história pessoal, mas vamos seguindo. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso agora, né? Onde entra o storytelling, né? Como que a gente pode fazer isso? Olha, isso aqui é assim, a minha bandeira maior, né? Eu cresci numa família de storytellers, de contadores de histórias, sou neta de sobreviventes do Holocausto. Meus pais passaram fome antes de chegar no Brasil, e eu, ao invés de escutar histórias da Cinderela e da Branca de Neve, escutava as histórias dos meus avós, como eles sobreviveram na guerra, né? Minha avó pulou de um trem que ia para um campo de concentração e levou um tiro no pé, e ela tinha essa marca do tiro, ela sempre mostrava para mim. O meu avô viveu na floresta, na Polônia, por 3 anos como combatente, perdeu toda a família e salvou mais de 103 pessoas de campos de concentração. Então, assim, minha mãe passou fome, meu pai passou fome, eu cresci escutando histórias pessoais e sei o impacto que isso teve na minha formação, na formação do meu caráter. E eu, observando o mundo de hoje, observando o meu mundo corporativo, que a gente, né, tá aí para trabalhar, todo mundo quer ganhar dinheiro, sustentar a família, a gente pensa muito nesse universo, observando
o quanto o storytelling é utilizado no marketing hoje de marcas, de empresas, para conectar a marca ou produto com pessoas. Ele se usa o storytelling como ferramenta, e eu penso, se o storytelling tem o poder de conectar marcas, produtos com pessoas que são tão distantes, né? Qual é o poder que tem o storytelling de conectar pessoas que estão próximas? E as pessoas não têm o hábito de contar as suas histórias. Tem gente que os filhos crescem e não sabem as histórias dos avós, não conhecem as histórias dos pais. A nossa história de vida, ela é o nosso principal recurso de passagem de mensagens que a gente quer ensinar, de tudo que... Porque todos nós, Mona Lisa, passamos por momentos na nossa vida em que nós sofremos, em que nós superamos, em que nós choramos, em que nós vivenciamos momentos de vitória, de sensações positivas. Todos nós tivemos... Então, nossas histórias, elas ensinam muito. Elas conectam, elas nos humanizam. Elas mostram que todos nós somos humanos, que todos nós passamos por dificuldades e tudo bem. Então, assim, o casal trazer histórias dos seus familiares lá atrás, trocar isso vai trazendo, você vai entendendo o background daquela pessoa, o porquê dela hoje agir assim, pensar assim. E amanhã, isso tem um poder de conexão com os filhos muito grande. Os avós, às vezes, são tão pouco usados e são conexões tão fabulosas. Eu hoje mesmo estava lendo um artigo, né, do quanto, acho que foi na SOS Educação, maravilhosas, aquelas duas lindas, elas falando, postaram algo assim, né, sobre o poder que tem o relacionamento netos com avós, né, tanto para os avós, na prevenção de Alzheimer, mas também para os netos, para aquelas crianças, previne depressão, ansiedade, né? Então, ouvir essas histórias dos nossos, saber de onde viemos, né? Ajuda muito a entender para onde queremos ir, para onde vamos, traz referências de valores, enfim. E resgata, inclusive, a função social da família, que é essa transgeracionalidade, né? Você só passa os valores da família entre gerações através das histórias. Então, tá aí, você traz aí 3 ferramentas super importantes, essa comunicação interna, as conversas maduras e o poder da história. Foi muito interessante essa nossa conversa, Estela, e acredito que já abrem aí muitas perspectivas, muitas possibilidades para essas mulheres que estejam começando a pensar na preparação para a parentalidade. Muito, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Mona Lisa, estou à disposição de todos pelas redes sociais. Fica aqui um grande abraço, boa sorte, gente, estamos juntas. Agora é a hora da nossa Dica GB. A nossa convidada de hoje, a Estela Zulay, tem uma dica muito especial para você. E aí, Estela, que dica você deixa aí para as nossas ouvintes? Gente, tem a dica aqui da Escola de Pais XD, né, que traz aí bastante conteúdos abertos, tem podcast, tem o nosso canal do YouTube com o programa #Família é Tudo, com todos os profissionais aí da nossa escola, vocês podem acessar livremente, tem o nosso site, e também as dicas dos meus livros que eu lancei recentemente, Como Educar Se Não Sei Me Comunicar, que é um livro mesmo, com essas práticas que eu dei aqui durante a entrevista, e também o meu livro Caixinha, que é um ótimo exercício no futuro para pais, mães, filhos, avós, tios, tias, para toda a família brincar, que é o Conte Sua História para o Seu Filho, gente. Então fica aí essas dicas para vocês. Muito, muito obrigada, Estela. Foi um prazer imenso tê-la conosco. Um grande beijo. Um prazer foi meu. Beijo, gente. Agora que você ouviu a Estela Zulay falar sobre tantas estratégias de construção de parentalidade, conta pra gente como é que você tem feito. Conseguiu fazer um plano de parentalidade escrito? Já pensou sobre isso? As nossas redes sociais, o nosso blog estão abertos para a sua comunicação. Conte pra gente
e teremos o maior prazer em compartilhar com você tudo o que você estiver vivendo e as suas dúvidas e sugestões. Nos vemos no próximo episódio. Te aguardo. Estamos chegando ao fim. Calmas, confiantes e no controle das nossas emoções, ampliando cada vez mais a capacidade de interferir no nosso processo de gestar, parir e parentar. Obrigada por estar conosco. Nos vemos logo mais no próximo episódio. Até lá! A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app Gentle Birth Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast Gentle Birth em português.